Quanto CNPJ eu posso ter? Oi, eu sou a Ana do Simplificando a Contabilidade. No vídeo de hoje nós vamos falar de quanto CNPJ você pode ter no seu CPF, vinculado ao seu CPF. E eu vou te contar que depende, não é fundamento de advogado. É só que tem alguns critérios que alguns tipos de CNPJ não pode ter mais de um e outros pode. Então, por isso que depende, tá bom? Uma pessoa, ela pode ter mais de um CNPJ vinculado ao seu CPF? E depende, né? É isso que eu tô querendo te dizer. Por quê? Depende. Porque depende do tipo de empresa, de empresa que você tá querendo abrir. Se você estiver abrindo um MEI, o MEI ele não pode ter mais de uma. Ah, Ana, mas e se eu abrir o MEI primeiro e daí depois eu abrir uma sociedade? Você vai ser desenquadrado do MEI. Porque o MEI, ele tem o intuito de de trazer para a formalidade, de formalizar aquela pessoa que já trabalha há muito tempo como autônomo, mas não tem condição financeira de se formalizar. Então, o MEI, ele é aí para formalizar esse pessoalzinho que tá aí há muito tempo batalhando como autônomo e não se formaliza. Por exemplo, um pedreiro. O MEI, ele tem o intuito também de fazer com que esse pessoal autônomo que não é formalizado consiga se formalizar e tenha condição financeira de de recolher o seu INSS. Então, por isso que quando você tem um MEI, você só vai ter uma empresa, só um CNPJ vinculado ao seu CPF. Se você for abrir uma sociedade depois, se você tiver uma empresa, antes de abrir o MEI, você não consegue abrir o MEI. E se você tiver depois, se você abrir a sua empresa depois que você tem o seu MEI, essa é uma sociedade, você vai ser desenquadrado, tá bom? O MEI, ele tem um faturamento, até a data de hoje ainda não foi aprovado, né, pelo governo federal, até a data de hoje é 81 mil, que hoje é uma quinta-feira, dia 5 de outubro, é 81 mil o faturamento. Você não tem obrigação de ter um contador, então você consegue abrir o seu MEI, fazer todo o gerenciamento sozinho, tá? Então, por isso que você só pode ter um CNPJ no tipo de MEI no seu CPF. Outro tipo de CNPJ que você só pode ter um é o empresário individual. Você só vai ter um. O empresário individual, ele não tem separação jurídica entre o patrimônio do CPF ou do CNPJ. Então, por exemplo, se você tiver um processo trabalhista e você for empresário individual, os seus bens da pessoa física, sua casa, seu carro, que estão no seu CPF, vinculados ao seu CPF, também vai responder pela ação trabalhista do seu CNPJ, tá? Porém, esse tipo de CNPJ, ele pode ter mais de um CNPJ vinculado ao seu CPF. Mas que tipo? Esse CNPJ vinculado ao seu CPF vai ser uma sociedade. Ou seja, você vai ser um empresário individual e você pode ser sócio de uma sociedade. De uma sociedade limitada, você vai poder ser sócio, tá? Então, você pode ser participante de uma sociedade. Tem que tomar muito cuidado nessa hora de você ser sócio de uma sociedade e ter uma empresária individual na forma da sua tributação, tá? Então, isso daí você tem que ver deixar bem claro, porque às vezes o faturamento que você já tem um faturamento meio altinho no seu empresário individual e você abre uma sociedade, juntando os dois, ultrapassa o limite do Simples Nacional, você tem que tributar. Aí as duas empresas vão para uma tributação diferente, que ou é lucro presumido ou é lucro real, mas a gente não está falando de tributação, é só para te dar um start e você prestar atenção na sua tributação, tá?
Outro tipo de CNPJ que a gente pode ter, a sociedade limitada. A sociedade limitada, ela não tem limite, tá? Para você ter. Você pode ter quantos CNPJs você quiser de sociedade. A sociedade limitada, ela pode ser a sociedade unipessoal, que é a antiga Eireli. Essa sociedade unipessoal é de uma pessoa só e você é só uma pessoa vinculada à sociedade, tá? Que responde pela sociedade. E ela é a antiga Eireli, que hoje é a unipessoal. E tem a sociedade limitada, que são de 2 ou mais participantes. Tanto a sociedade limitada como o empresário individual, você tem que ficar muito atento. Volto a falar sobre a tributação, tá? Pode ser que você, juntando as duas, ultrapasse o limite do Simples Nacional. Você não vai conseguir ficar com as duas no Simples Nacional. Você vai ser desenquadrado e vai para uma outra forma de tributação que vai pagar um pouquinho mais de imposto. Então você tem que ficar muito atento a isso, tá? Às vezes você abre lá, pensa assim, eu vou abrir uma sociedade limitada, eu tenho um empresário individual, vou abrir uma sociedade limitada para distribuir os meus lucros, tá? Só que daí todas são vinculadas ao seu CPF, a gente vai fazer a Receita Federal faz um pacotão e fala, opa, olha aí, ela tá ultrapassando o limite do Simples Nacional. Então, aí você tem que ficar muito atento à forma de tributação, para ver aonde você vai estar enquadrado, tá? Não tente fazer essa separação para tentar burlar a Receita Federal, porque a Receita Federal está muito atenta a tudo, tá? Ela está muito atenta aí e ela está fazendo vários pente finos. Então, pense muito bem antes de abrir qualquer outra empresa, se você já tem o seu CNPJ e já tem um faturamento, só para burlar a forma de tributação, tá? Esse é o vídeo de hoje, foi uma explicação dos tipos de CNPJs que a gente pode ter, os tipos de CNPJs que a gente pode abrir. Espero que ajude muito vocês. Manda para o seu amigo. Antes da gente terminar o vídeo, eu peço para que você mande para o seu amigo, para aquele seu amigo que quer abrir uma empresa, para ele saber que tipo de empresa que ele abre, tá bom? E me conta aí nos comentários qual a dúvida você tem sobre os tipos de empresa.